Olá, minha gente, sextou aqui na TV Evangelizar. Estamos começando o programa Hora Boa, na minha, na sua e na nossa TV Evangelizar. E é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre uma maneira diferente de fazer teatro no escuro. Como assim, William? Calma, ficou curioso? Daqui a pouco nós vamos saber um pouco mais. Teremos também, gente, nós vamos conhecer o Enzo, um menino pra lá de especial. Teremos muita informação e muitas coisas boas. Por isso, fique conosco, roda a vinheta. Quero acolher você de todo o Brasil. Você que nos acompanha pelos canais abertos, são muitos, preciso citar aqui algumas cidades. Curitiba, região metropolitana, nos acompanhando pelo canal 16. Alô Maringá, aqui no Paraná, nos acompanhando pelo canal 31. Joinville, também nos acompanhando. Cascavel, Recife, Fortaleza. Mas quero também acolher você que nos acompanha pelos canais digitais, pelo aplicativo da TV Evangelizar e também pela Sky TV. É o seguinte, agora nós vamos para Lisboa, em Portugal. Nós vamos conhecer um espetáculo diferente de tudo. Sim, apresentado totalmente no escuro, minha gente. Uma experiência que desperta os sentidos e as emoções. E o mais incrível, o elenco é formado por atores com deficiência visual. E quem vai bater um papo com a gente aqui, direto de Lisboa, é o Paulo Palado. Olá, Paulo, seja bem-vindo. Olá, William, tudo bom com você? Tudo bem com os espectadores? Bacana, o Paulo que é o diretor do projeto do Teatro Cego, não é mesmo, Paulo? Isso mesmo. Paulo, como que surgiu a ideia de criar um espetáculo totalmente no escuro? Bom, na verdade, essa ideia surgiu no final dos anos 90, eu e meu irmão Luiz. O Luiz é produtor cultural, eu sou diretor. Certo. A gente fazia alguns trabalhos ligados com acessibilidade, com crianças em situação de rua. E quando a gente conheceu essa possibilidade do Teatro Cego, de fazer uma peça completamente no escuro, a gente achou que podia ser uma continuidade desse trabalho que a gente já vinha fazendo, usando a arte como um elemento de sociabilização e como um elemento de acessibilidade para pessoas, né? Tanto no teatro quanto em qualquer outro espaço público, em qualquer outro espaço físico. E então a gente teve a ideia de fazer o Teatro Cego, que é além de sensibilizar os espectadores por não enxergarem e conseguirem compreender durante uma hora de espetáculo um pouquinho do que é a vivência de uma pessoa com deficiência visual, a gente também abre aí um espaço grande de trabalho para pessoas com deficiência visual que queiram atuar no teatro. Paulo, qual foi a maior dificuldade, digamos assim, de criar um teatro com essa proposta? Ou desafio, digamos assim? O primeiro grande desafio é você encontrar justamente no mercado de trabalho atores com deficiência visual, né? Porque é muito difícil você encontrar uma escola, você encontrar uma formação para pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. E deficiência visual, principalmente porque a arte do teatro é uma arte muito visual. Certo. Então, no Teatro Cego, a partir do momento que as peças acontecem completamente no escuro, os atores com deficiência visual, eles podem fazer um trabalho na mesma condição de igualdade com qualquer ator que enxerga. Então, essa foi a nossa primeira dificuldade. A outra grande dificuldade é encontrar espaços para apresentar esse tipo de trabalho, né? Porque o Teatro Cego, ele acontece completamente no escuro. Ele acontece em um local onde você não tem sequer uma luzinha, o LEDzinho do ar-condicionado aparecendo, que é para que o espectador se sinta realmente como uma pessoa que não enxerga nada e passe a compreender a trama da peça através dos outros sentidos, através do tato, do olfato, do paladar, da audição e da intuição. Então, acho que esses foram os dois principais desafios que a gente teve quando a gente decidiu fazer o Teatro Cego. Bacana. Paulo, o que mais surpreende as pessoas durante a apresentação? Eu acho que as pessoas não percebem no dia a dia o quanto elas são capazes de compreender o mundo com seus outros sentidos que não a visão.
A visão é, com certeza, o sentido que mais nos seduz. Então, a gente julga muito o mundo ao nosso redor através da visão. Certo. Quando você tira esse sentido da visão das pessoas e mostra uma peça de teatro para elas, que elas podem compreender através dos seus outros sentidos, é muito interessante como as pessoas dizem, nossa, eu entendi essa peça completamente sem enxergar nada. Isso me fez perceber como eu posso enxergar e compreender outras coisas que estão no meu redor, como eu posso compreender o mundo ao meu redor sem a visão, usando os meus outros sentidos e dando mais atenção para esses outros sentidos. Então, essa realmente é a resposta mais legal que a gente tem da plateia depois que nos assiste, que assistiu um espetáculo do Teatro Cego. Bacana. Agora, como que é para o Paulo, diretor, trabalhar no caso, com esse público, né, com atores com deficiência? É uma experiência muito rica, porque a gente aprende muito, né? A partir do momento em que você entende que você pode fazer um teatro que não é visual, que não é imagético, pelo menos no sentido de enxergar, ele pode ser imagético no sentido de imaginar, mas a partir do momento em que você percebe que você pode fazer isso, você acaba encontrando muitos outros caminhos que o teatro normalmente não te daria se não fosse dessa maneira. Então, a gente trabalha, por exemplo, com os atores, muito a respiração do ator para mostrar a característica daquele personagem, a forma que aquele ator caminha, qual é a força do passo daquele ator, né? Qual é a velocidade da movimentação daquele ator, porque você tem que criar uma característica de um personagem sem usar maquiagem, sem usar iluminação, sem usar figurino, sem usar expressão facial que seja vista pela plateia. Então, isso realmente enriquece muito quando você começa a fazer essa pesquisa, quando você começa a fazer esse trabalho de aprofundamento no trabalho de ator. E eu, como diretor, eu acabo também me envolvendo nisso e aprendendo muito com esse processo todo de fazer teatro. Recentemente, vocês estiveram na Escócia, né? Como que foi essa experiência? A gente esteve lá representando o estado de São Paulo através de um projeto feito pela São Paulo Showcase, que foi um grupo de peças de teatro. Nós fomos em 6 espetáculos para lá. Na verdade, não só espetáculos teatrais, espetáculos de mágica, de dança e de teatro, representar o Brasil e o estado de São Paulo nesse festival. E foi muito legal, porque o nosso espetáculo, como ele acontece completamente no escuro. Normalmente um espetáculo de outra língua que vá para a Escócia trabalha a língua natal, né? A gente trabalharia em português com legendas em inglês, mas a gente não pode usar legenda, porque a gente faz o espetáculo completamente no escuro. Então, isso foi muito legal, porque a gente teve que decorar o espetáculo todinho em inglês, né? Para que o público entendesse em inglês. Isso foi uma experiência nova para a gente. E foi muito legal também, porque a gente teve um apoio muito grande dos meios de comunicação lá. A gente deu entrevista no The Guardian, que é um dos maiores jornais da Europa e do mundo hoje em dia. A gente deu entrevista na BBC, que é uma rede também enorme, né? Então foi uma experiência muito grande, proporcionada aí pela Secretaria de Cultura, pela APA, que é a Associação dos Amigos da Arte de São Paulo, e pelo São Paulo Showcase. Paulo, as pessoas que estão nos assistindo, elas devem estar curiosas, né? Para encerrar aqui o nosso bate-papo, tem como ver alguma coisa, encontrar algo nas redes sociais? Onde assistir, no caso, o Teatro Cego? Ou só indo lá em Lisboa? Na verdade, o Teatro Cego, a base do Teatro Cego é em São Paulo, né? Eu estou nesse momento em Lisboa. Estou viajando, inclusive, para fazer contato com outras produtoras aqui de Portugal, para ver se a gente traz o espetáculo para cá. Eventualmente, hoje, eu estou em Lisboa, mas a nossa sede é em São Paulo, né, na cidade de São Paulo. E a gente está sempre se apresentando em várias cidades do Brasil. E o que eu digo para quem quer nos seguir, quer nos acompanhar, é que siga nossas redes sociais. A gente está no Instagram, @Teatro Cego, no Facebook, né, Facebook/Teatro Cego, ou quem quiser conhecer o nosso site, teatrocego.com.br. Nesses 3 canais, o público vai poder saber exatamente onde a gente está se apresentando, onde o nosso espetáculo está em cartaz. Bacana, Paulo. Muito obrigado.
Obrigado eu, William. Valeu. Gente, ó, mais uma vez, a equipe já jogou aí, mas vai aparecer novamente as redes sociais aí do Teatro Cego para que vocês possam acompanhar essa galera. Que bacana, né, gente? Parabéns aí a esse lindo projeto. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você já ouviu falar sobre a tal da síndrome do coração partido? Calma, no próximo bloco, depois do intervalo. Voltamos já. E já estamos de volta nessa sexta-feira com o programa Hora Boa aqui na TV Evangelizar. É o seguinte, vamos falar sobre inclusão social, minha gente. Não é só uma palavra bonita, hein? Preste atenção. Ela precisa de ação, ela precisa de presença, ela precisa de oportunidade. Por isso, nós vamos conhecer o Enzo, uma criança atípica, mas cheia de vida, alegria e principalmente persistência. E você aí reclamando da vida, preso aí na sua casa, nesse quarto escuro, com preguiça, sem querer viver, pelo amor de Deus. Olha para a vida do Enzo, olha para esse garotinho aí, se inspire na vida dele, na história dele. E vamos viver, gente, vamos viver. Mas agora, nós vamos falar sobre a tal da síndrome do coração partido. Você que já começa a ganhar espaço e discussões de saúde. Já ouviu falar? Vamos ver. Entre as doenças que afetam o coração e os vasos sanguíneos, podemos citar a insuficiência cardíaca, as doenças coronárias. Algumas doenças são até familiares e a população já conhece. Mas será que sabem o que é a síndrome do coração partido? Eu acredito que seja aquela pessoa que está sofrendo por amor, né? Que talvez teve um relacionamento e não deu certo e amava muito a pessoa e ela adquire a síndrome do coração partido, né? Se tivesse gostado de uma pessoa e se decepcionasse, né? E ficasse coração partido, né? Ou apaixonado também, né? Mas não era isso. Sério, menina. Pois é, a síndrome do coração partido pode ser causada por fatores emocionais, como um estresse intenso, podendo ser causada também pela perda de um ente querido ou fim de um relacionamento e desencadear um colapso no coração, como explica o cardiologista Davi Neto. O próprio corpo da pessoa, né, ao nesse estresse liberar algumas substâncias, como algumas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, e elas vão atingir diretamente o coração. E aí, ao atingir o coração, faz com que haja um sofrimento direto da célula do coração, e também não só da célula do coração, como também da microcirculação, e isso impede o funcionamento normal. Então, uma região específica do coração vai ficar, então, batendo menos, e o paciente vai ter sintomas.
A síndrome do coração partido representa de 1 a 2% dos atendimentos por suspeita de infarto nos serviços de emergência. E esse número pode ser ainda maior devido à subnotificação. E de acordo com a literatura médica, 90% dos casos diagnosticados são em mulheres, com faixa etária de 50 a 70 anos. Sintomas do infarto clássicos, né? A dor no peito muito intensa, associada a náuseas, sudorese fria, né? O paciente pode ter algum sinal de desmaio, palpitações associados a esses sintomas. É uma doença potencialmente grave, porque o paciente tem sintomas de um infarto, como eu falei. Então, quando faz o exame, faz o eletrocardiograma, vai ter o supra do segmento ST, que a gente chama, que é o sinal clássico do eletro de um infarto. Faz aquele exame troponina, que muitas vezes faz na emergência exatamente para descartar ou diagnosticar um infarto. Ela vai dar também alterada. Há casos em que o coração se recupera sozinho. Em outros, mais graves, pode ser necessário fazer um cateterismo cardíaco. Ter uma rotina de vida saudável, com boa alimentação, prática de atividade física e evitar o estresse são primordiais na prevenção, não só da síndrome do coração partido, como de outras cardiopatias. Não é uma doença que acontece em qualquer pessoa, em qualquer momento. Tem que ser estresse muito intenso. Então, a melhor forma de tratar é tentar tratar as ansiedades e os estresses da melhor forma possível, seja com medicação, seja com estilo de vida, seja com terapias, né? Cuidado, dona Maria, seu José, com a síndrome do coração partido, hein? Tem os sintomas do infarto. Então, vamos cuidar. Fique ligado, fique esperto, vamos viver essa vida maravilhosa. Mas agora nós vamos ao boletim de notícias com a nossa equipe de jornalismo. Vamos ver. Olá, William. Creches e escolas infantis do sul e sudeste do país estão em alerta devido ao aumento de casos da síndrome mão-pé-boca, uma infecção viral que atinge principalmente as crianças. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, por exemplo, entre julho e setembro foram mais de 160 pessoas infectadas. Para prevenir, adote uma boa higiene das mãos com água e sabão, limpe e desinfete superfícies e objetos frequentemente tocados e não compartilhe itens pessoais. O Brasil fez bonito no Mundial de Queijos e Laticínios realizado na França. Foram 58 medalhas conquistadas, 10 de ouro, 18 de prata e 30 de bronze. Produtores de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Amazonas e Bahia levaram o nome do país ao pódio. Entre os destaques estão a Estância Silvânia, de Caçapava, em São Paulo, e o Bioparque de Toledo, no Paraná. O melhor queijo do mundo ficou com a Suíça, mas os brasileiros mostraram que a nossa produção artesanal está cada vez mais valorizada no cenário internacional. No esporte, o tanzânio Alfonso Félix Simbo conquistou o primeiro título mundial da Tanzânia na maratona, vencendo por apenas 0,03 segundos de diferença. Ele e o alemão Amanal Petrus cravaram o mesmo tempo, 2 horas, 9 minutos e 48 segundos. Só com o Photo Finish, recurso fotográfico que analisa as chegadas milimétricas, foi possível confirmar quem tocou primeiro na faixa. E o tanzânio levou a melhor. Eu volto com você, William. E agora que você já está bem informado, nós vamos com um recadinho aí especial para você. É o 71, é saúde, minha gente. Roda o VT. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo,
magnésio e cúrcuma para as inflamações, colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vita E7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vita E7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Experiência de Deus, de segunda a sábado às 22 horas. Você que não pode assistir na parte da manhã, à noite, minha gente, 22 horas, pega a sua Bíblia, caderno, caneta, faça aquela leitura orante com o Padre Reginaldo Mazzotti, tem aquele direcionamento espiritual e aí sim vai dormir tranquilo, sossegado e em paz com Deus. Mas sextou, meu povo, a sexta-feira, ela chega trazendo leveza no ar e aquele sorrisão que não se contém. É o convite perfeito para celebrar, descansar, viver a alegria do final de semana. Roda o VT! Que foi? Você está sentindo? Sentindo o quê? Cheirinho de final de semana! Sextou, meus amigos! Produtividade só até às 18. Passou disso, pode ativar o modo Buzz Lightyear. Ao infinito e além! Rapaz, o tiozinho ali, a tiazinha apavorando. É o seguinte, sextou, sexta-feira. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Tchau.